Quem produz milho sabe que é preciso estar atento a essas manchinhas nas folhas da planta. A mancha branca é uma das principais doenças do cereal e também é uma das que mais prejudicam a saúde da lavoura. Por muito tempo, agrônomos acreditaram que a mancha branca do milho fosse causada por um fungo, até porque o uso de fungicidas nas lavouras fazia o controle da doença. Mas após quase uma década de pesquisa na Universidade Estadual de Londrina, foi descoberto que o causador dessas lesões é, na verdade, uma bactéria. A doutora Aline, uma das pesquisadoras envolvidas na descoberta, conta que não foi simples chegar até a resposta. Alguns pesquisadores começaram aí a ter dúvidas sobre o real agente causal da mancha branca do milho ou da antiga mancha de faiosféria. Com isso, um grupo de pesquisa começou a verificar e acreditou que fosse a doença e não então causada pelo Faiosfera maídis, e sim por um complexo fúngico, onde eles acreditavam ser a Phoma, a Phyllostichta e a Sporormiella, os três fungos causando uma única doença. E depois o grupo de pesquisa ao qual eu estava inserida durante o mestrado, nós conseguimos aí, durante uma série de buscas, foi visto que a doença era então causada por uma bactéria chamada de Pantoea ananatis. Uma característica da mancha branca foi fundamental para a identificação do organismo responsável pela doença. Assim que a planta é afetada, são formadas lesões oleosas nas folhas, como dizem os especialistas. Essas pequenas manchas de cor verde clara são típicas de infecções bacterianas. Eric trabalha no campo há cerca de 15 anos, mas foi nos bancos da universidade que ele tomou conhecimento dessa novidade sobre a doença. Para nós, no início, era uma doença normal, a gente sempre trabalha com fungicida, a gente imaginava de início que era um fungo, mas através da pesquisa, das orientações, do dia de campo que a gente sempre acompanha e principalmente a busca das universidades, a gente teve aí a orientação dos pesquisadores que essa doença se tratava de uma bactéria de início. E isso foi uma dificuldade para nós, porque a bactéria é difícil, um produto bactericida, a gente trabalha muito com fungicida, e só depois a gente viu que, segundo os pesquisadores, após essa lesão da bactéria, que se entra, o fungo é instalado. É isso mesmo. Não foi à toa que se acreditou por tantos anos que o responsável pela mancha branca fosse um fungo. Quando as lesões elas estão velhas, já estão aí na coloração bege claro, a gente consegue observar alguns pontos negros. Esses pontos negros são estruturas fúngicas dos fungos que se instalaram posteriormente na lesão. Após o tecido já estar necrosado e já ter aí necrosado, o fungo se instala naquela lesão e se aproveita daquela lesão. E o prejuízo dessa mistura de ataques por fungos e pela bactéria Pantoea ananatis já é conhecido do agricultor. Com a morte gradual das folhas, o processo de fotossíntese é prejudicado e os grãos da espiga não conseguem se encher direito. Tivemos relato de alguns colegas produtores que eles fizeram o comparativo com o mesmo material e fizeram a diferença de peso, teve até 30% de produtividade. A gente ficou assustado quando a pesquisadora doutora Aline comentou em 60% pode chegar a quebra de produtividade. Mas esses produtores de início, eles tiveram aí 30% de produtividade mesmo fazendo uma aplicação. A continuação dos estudos de Aline mostraram ainda por que é tão difícil impedir o retorno da doença a cada safra. A bactéria ela fica alojada tanto nos restos de cultura, quanto no capim-colchão, que cientificamente é conhecido como Digitaria horizontalis, e no capim amargoso, conhecido cientificamente como Digitaria insularis. E nós sabemos aí que os produtores eles têm tido uma grande dificuldade com relação ao capim amargoso pela resistência dessa planta aos herbicidas, e por isso a gente tem observado ano a ano o aumento da mancha branca do milho. Enquanto não há uma medida curativa, a aplicação de fungicidas segue sendo adequada tanto por combater o fungo que se aproveita das lesões, quanto por controlar o avanço da bactéria, graças ao cobre presente na composição desses defensivos. Na verdade, a melhor forma do produtor aí se defender da mancha branca do milho é a utilização de material geneticamente resistente. Então, a gente aconselha aí que os produtores busquem, com a assistência técnica ou com o seu agrônomo ou na cooperativa onde ele está associado, um material que seja, no mínimo, moderadamente resistente ou tolerante à mancha branca do milho.